O Salmo 55, o verso de número 6, é um salmo de Davi. O salmo diz assim: Então disse, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria até encontrar um repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e longe das tempestades. Esse salmo é uma oração de Davi. E acredito que os momentos difíceis que a vida às vezes nos proporciona, todos nós passamos. Davi passou alguns momentos que realmente foram muito pesados para ele. E eu gosto muito particularmente dos salmos porque eles não só relatam o fato, mas os salmos, ele fala muito de sentimento, ele fala muito do lado de dentro, daquilo que os salmistas sentiram no momento em que eles vivenciaram essas situações, essas circunstâncias. Davi, ele expressa que em determinado momento da vida dele, ele diz que ele queria ter asas como de pomba, para que ele pudesse voar para um lugar deserto. E quando ele achasse esse lugar deserto, ele ficaria ali sozinho, escondido, até que as tempestades passassem, até que os vendavais da vida viessem a passar. Davi, ele escreve esse salmo no dia em que o seu filho, Absalão, ele orquestra a tomada do reino de Davi. Absalão, ele consegue reunir um grupo de pessoas até grande, expressivo, e Absalão, ele invade a cidade, invade o palácio do seu pai, e Davi, ele foge. Ele não foge porque ele tem medo de Absalão, ele não foge porque ele tem medo de morrer, ele foge porque nesse tipo de guerra familiar não existe vencedor. Davi foge, a Bíblia diz que ele foge e não dá tempo nem para ele calçar os pés, ele foge descalço. E o grupo de pessoas que acompanhou Davi nessa fuga, a Bíblia diz que eles, juntamente com Davi, eles estavam fugindo e as lágrimas rolavam pela situação, pela forma que a coisa, a proporção que a coisa havia se tomado. E Davi teve muitas pessoas da sua mais alta confiança que passaram para o lado de Absalão. Se a gente continuar a leitura, no versículo de número 12, diz assim: olha, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo mais chegado, você é quem compartilhava de agradável comunhão enquanto nós íamos juntos à multidão festiva para a casa de Deus. Davi teve duas pessoas que, nesse momento, a traição doeu muito em Davi. O primeiro foi o próprio filho, o Absalão. O segundo foi o seu conselheiro, o homem da mais alta confiança de Davi, que passou também para o lado de Absalão, traindo a confiança de Davi. Eu percebo que às vezes os momentos difíceis, eles tentam nos proporcionar solidão, isolamento. E eu queria dizer a você que aí mora o perigo, esse é o grande perigo. Todas as vezes que alguém vive momentos difíceis e se isola, a situação tende a perseverar na vida da pessoa. Todas as vezes que você vive um momento difícil e você se isola dos seus amigos, das pessoas sinceras, das pessoas que querem e podem te ajudar, você vai ter mais dificuldade para sair dessa situação. Davi, o que ele expressa aqui é a vontade, às vezes, que todos nós temos. Nos momentos difíceis, nos momentos das traições, nos momentos em que situações acontecem. A vontade, muitas das vezes, é se isolar, é fugir para um lugar deserto. Mas fugir para um lugar deserto resolve o problema? Não, não resolve.
Na verdade, a única saída para o problema é buscar forças em Deus, é buscar forças e orientação nos amigos, nas pessoas que te amam. Não fuja, não se isole diante das situações, porque senão a situação vai perseverar e ela vai, com certeza, ela vai te vencer. Ela vai te destruir emocionalmente, ou talvez até espiritualmente, ou talvez até fisicamente. Então a melhor coisa a se fazer, quando a vontade de fugir, a vontade de se isolar, a vontade de ir para um lugar deserto, a vontade que eu tenho é sair andando no mundo, é sair sem direção, essa vontade passa pelo coração, passa por muitas pessoas, ou praticamente todas as pessoas já pensaram nisso. Mas é a melhor coisa a se fazer? Não, não é a melhor coisa a se fazer. Eu percebo que mesmo quando existem problemas gravíssimos, como esse que Davi estava enfrentando, o seu filho havia tomado o poder. E o seu homem da maior confiança havia se voltado contra Davi. Quando os momentos difíceis se apresentam, quando as pessoas, às vezes da sua confiança, se tornaram contrárias, Deus, ele continua no mesmo lugar. Deus é favorável. Não se apavore, não tome decisões precipitadas no momento em que as notícias chegam. Espera em Deus. Espera o Senhor falar. A última palavra sobre a sua vida, sobre a situação que você está enfrentando, é Deus quem vai dar, tá ok? Que Deus te abençoe.